Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que a faculdade de licenciatura, ou seja, uma faculdade que forma professores, não te ensina. E na verdade são muitas coisas que ela não te ensina. Eu fiz a faculdade em 5 anos, o último ano praticamente foi só o TCC. E em 4 anos a gente tem diversas disciplinas e super relevantes, mas assim, a faculdade ela não te ensina o principal de uma faculdade de licenciatura, que ao meu ver é como dar aula, literalmente abordar esse assunto de como a gente pode fazer uma aula melhor. Quais são as novas metodologias e não as metodologias somente passadas, como a gente pode implementar essas novas tecnologias em sala de aula e assim por diante. Ou seja, a faculdade de licenciatura não te ensina a fazer uma aula. Eu lembro de uma única aula em específico que a gente tinha que fazer uma aula e apresentar para a turma, e praticamente foi só. Então eu acho muito empobrecido isso na minha faculdade, pelo menos, né? Mas eu sei que é a realidade de muitas outras faculdades de licenciatura ou até mesmo de pedagogia. E o que é primordial, então a gente sai, a gente ainda faz estágio, mas o estágio é longe do que a gente vai vivenciar em sala de aula. Mas a gente sai de uma faculdade pouquíssimo preparada para assumir turmas e dar aula. Então a gente vai aprendendo meio que conforme a gente vai dando aula literalmente. Mas se eles abordassem esse assunto específico, a gente entraria muito melhor preparado. Então eu acho que sim, que falta muita coisa nas faculdades de licenciatura. A gente precisa rever muitas coisas, rever o currículo de licenciatura para a gente sair literalmente melhor preparado. Algumas outras coisas, acredito eu, que deveria ser abordado na faculdade de licenciatura e conscientizado mesmo os alunos que estão fazendo esse curso, que a gente tem um cansaço mental, obviamente, né? Porque a gente fica a todo momento ensinando e tirando dúvidas e tendo que pensar como explicar, o que explicar, cada hora, cada aula é um assunto diferente, principalmente para professores especialistas, né? Então a gente tem muito assunto para tratar, mas o nosso cansaço não é apenas mental. Nosso cansaço, ele é um cansaço físico também. Então, geralmente a gente não vai ter muito tempo de sentar. A gente fica bastante tempo em pé. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a contabilizar quantos passos eu dava durante meio período, ou seja, das 7 a meio-dia, e eu contabilizo aproximadamente 4.000 passos por meio período. Quando eu trabalho, então, o dia inteiro, isso se aproxima bastante de 8.000 passos. Teve dias que eu cheguei a 13.000 passos, ou seja, é muita coisa. Então, isso é todo dia, né? Cada 50 minutos você tá em uma turma diferente, você sobe bastante escada, você anda pela sala, anda pelo pátio. Então, realmente é bastante desgastante o trabalho de um professor, tanto mentalmente quanto fisicamente. Bom, a faculdade também não te ensina métodos que funcionam ou o que fazer com alunos de uma turma, né, de 40 alunos. Então, assim, a gente assume uma turma, geralmente uma turma bem grande, a gente tem 30 ou 40 personalidades diferentes, a gente tem 30 ou 40 criações diferentes, valores, e tudo isso, né, a gente tem que, além de cumprir o nosso papel, que é ensinar, a gente também precisa lidar com situações muitas vezes inesperadas. Então, infelizmente, a faculdade, ela não te dá artifícios, ela não te dá métodos para lidar com uma turma de 30 ou 40 alunos, né? Muitas vezes
algumas coisas são discutidas na faculdade, mas assim, nada perto do que a gente tem que fazer mesmo no dia a dia. Então, é difícil, assim, alguns professores da faculdade que ensinam, que dá licenciatura, eles nunca nem pisaram ou pisaram somente em estágios e olhe lá. Então, eles mesmos não têm vivências dentro de uma sala de aula, uma grande vivência dentro de sala de aula. Então, acredito também que seja por isso que isso é pouco abordado nas licenciaturas ou na pedagogia. Então, se aquele professor ele não tem uma vivência real e um tempo significativo, fica difícil ele trazer essas questões para o curso, né? Então, a gente também não sai sabendo como é que a gente vai lidar com uma turma grande e o que fazer em casos específicos, né? O que está no nosso alcance e assim por diante. Eu concordo que cada instituição ela enxerga isso de um jeito, mas eu acho que quando a gente aprende alguns métodos importantes, relevantes, na psicologia da educação mesmo, a gente começa a lidar de uma melhor forma com algumas questões dentro de sala de aula. Mas a faculdade de licenciatura mesmo não nos ensina. As escolas também, a faculdade, ela também não deixa claro assim que como funciona, né, a questão de comportamento com alunos, o que cabe à escola, o que cabe ao professor, o que a instituição pode fazer, o que ela deveria fazer, em quais situações é ideal uma advertência, uma suspensão. Então, fica muito a critério das escolas isso, obviamente, mas quando a gente sabe dessas coisas legalmente ou até psicologicamente, fica mais fácil a gente até muitas vezes cobrar da escola uma postura mais eficiente, né? Então, acho que todas essas questões mais comportamentais falta muito ser tratado nas faculdades de licenciatura. Então, seria muito importante trazer profissionais específicos sobre essas áreas para a gente entender melhor como que a gente pode lidar com essas situações, uma vez que desrespeito, uma vez que problemas, uma vez que brigas acontecem, é inevitável em todas as escolas, em todas as instituições, e a gente precisaria saber exatamente como a gente pode lidar com isso. Com certeza por essas e outras razões também que a gente tem visto bastante um desinteresse pela área da docência. Então, obviamente, né, não é só por isso, não é só porque não é ensinado essas coisas, é uma desvalorização do profissional, mas questões comportamentais de alunos também. A gente vê os noticiários, a gente vê que muita coisa está fora do nosso controle, então eu acho que tudo isso gera um desinteresse pela profissão de docente, né? E a gente tem visto isso claramente no Brasil com o apagão de professores que tem acontecido. Então, eu acho que um método, né? E inclusive saiu um noticiário sobre isso, gravei um vídeo sobre isso. Um método para a gente melhorar esse apagão de professores é realmente revisar o currículo desses cursos. E outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo da profissão é que a gente trabalha bastante de sábados, feriados, férias, recesso, né? Muitas pessoas falam, professor, tem 2 férias ao ano, tem todos os feriados livres, e isso é verdade, mas isso não significa que a gente esteja não fazendo nada, descansando. Muito pelo contrário, tem mais vezes que a gente passa trabalhando, inclusive nas férias ou no recesso,
do que descansando de fato. Então, o nosso trabalho ele é bastante exaustivo, porque praticamente a gente tem que fazer muitas coisas além da sala de aula, né? A sala de aula é só o nosso trabalho final. Tudo acontece fora da sala de aula, a gente prepara muita coisa, a gente prepara as aulas, a gente prepara as atividades, a gente prepara as provas, a gente corrige as provas, tudo isso fora da sala de aula. Então, se um professor tem uma carga de aproximadamente 30 horas por semana, isso não significa que ele trabalhe só 30 horas por semana. Ele trabalha muito além disso. Inclusive, acho que bem além de 40 horas semanais. Então, é bastante cansativo nesse sentido também. E é algo que as faculdades de licenciatura precisam tratar com os seus graduandos e precisa deixar isso bem claro e até para os alunos, próprios alunos, tomarem decisões sábias e com consciência. Bom, gente, acho que é isso. Acho que espero que tenha ajudado a você compreender melhor esse mundo complexo que é a docência, que é ser professor, que tenha te ajudado de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma dúvida sobre esse universo complexo, deixa aqui nos comentários que daí eu tento responder. Um beijo e até o próximo vídeo.